boa noite. 2022, toda vez eu começo por 22, que eu fico doida para dizer o número 22, para votar logo no 22. Quero agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos aqui hoje para transmitir para vocês algumas informações úteis para as próximas eleições que estão chegando. Hoje o nosso tema é Estado Democrático de Direito. Trouxemos duas feras, tá certo? Gustavo Holanda e Vitor Borba, economista e advogado, tá certo? E onde eles vão orientar vocês, me orientar também. Eu estou aprendendo muito aqui nesses podcasts com vocês estão me orientando bastante, agradeço demais. E o Aliança por Pernambuco também, que é um grupo preocupado em trazer informações para vocês, em encontrar políticos adequados de direita, né, que é uma coisa difícil hoje em dia, e o objetivo do grupo Aliança por Pernambuco é justamente esse, para a gente substituir, tirar esses políticos desonestos, corruptos que nós temos aí, e estamos trabalhando para apresentar para vocês uns políticos para a gente poder trocar nas próximas eleições, ok? Vamos começar, pode dar o seu boa noite, Gustavo. Bom, gostaria de saudar a todos, Gorete, meu querido amigo João Vitor, Victor Borba, do movimento Provida PE, que faz um trabalho muito bonito aqui. Bom, a gente vai falar sobre Estado de Direito. Será que nós vivemos num Brasil regido pelas leis? O que seria um Estado de Direito, né? Estado de Direito é isso, é um país, uma sociedade governada pelas leis. Mas será que nós vivemos de fato num país que está sendo governado pelas suas leis? Eu passo a palavra para o... Opina aí vocês, se vocês acham que realmente a gente vive isso. Fala aí economicamente essa visão para o público. Bom, boa noite pessoal, boa noite telespectador, boa noite Gustavo, boa noite Gorete. É um tema muito importante, né? Principalmente diante de tantas violências que o Estado Democrático de Direito vem sofrendo no Brasil e no mundo. Eu acho que é importante esse tipo de momento, Gorete, para a gente poder contribuir para a conscientização das pessoas, para o esclarecimento desse tema tão importante para o Brasil e tão caro. E talvez se tivéssemos uma noção mais apurada, em larga escala no Brasil, não estivéssemos vivendo momentos como esses. No entanto, como diz o profeta Oséias, que inclusive o nosso presidente ressalta algumas vezes, que o nosso povo perece por falta de conhecimento. Então espero que esse momento seja esclarecedor e possa contribuir para o crescimento de cada um que nos ouve nessa noite. Ok. Então agora manda um pouquinho de teoria para a gente, Gustavo. Vamos lá, eu sou advogado, não posso escapar muito aí da questão mais agora tenta falar mastigado, bem, né? Mastigadozinho, bem básico. Perfeito. Entendeu? Vamos lá, vamos para o conceito. Estado de Direito é uma situação jurídica ou um sistema institucional no qual cada um e todos, do simples indivíduo até o mais poderoso, mais importante do poder público, são submetidos ao império do direito. O Estado de Direito é assim ligado ao respeito às normas e aos direitos fundamentais. Em outras palavras, o Estado de Direito é aquele no qual até mesmo os mandatários políticos estão submissos à legislação vigente. Aí nós temos aqui alguns pequenos pontos. Quem faz a legislação? No Brasil é o Poder Legislativo. A gente tem a estrutura de poder dividida entre 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. A princípio eles teriam que se respeitar entre si. Então temos o Congresso, lá em Brasília, temos as câmaras aqui do Poder Legislativo, tanto estadual quanto municipal. Esses são os que fazem as leis. Ok. Temos o Poder Executivo, que aí seria Bolsonaro, o presidente, o governador, o prefeito, eles executam as leis. E o Judiciário? O Judiciário fiscaliza para ver se a lei está sendo cumprida. E qual é a lei mais importante que existe e que deveria ser respeitada em primeiro plano? A Constituição, a Carta Magna, que a nossa é a de 1988. Muito boa, por sinal, tem algumas falhas, mas ela é muito boa.
qual é o problema? O problema que estamos vivendo de um tempo para cá é um ativismo do judiciário que está extrapolando as suas atribuições. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Crime. Alguém só pode ser preso se fizer algo tipificado, ou seja, que exista lá um tipo no Código Penal. Então, quem decide quais são os tipos que estão lá no Código Penal? Poder legislativo, deputados, senadores, são eles que vão julgar. Vamos criminalizar quem roubar celular, para dar um exemplo simples. Foram eles que fizeram esses tipos, que ditaram esses tipos. Perfeito. Para estar na Constituição, não é isso? Exato. Como, por exemplo, agora mais recentemente, feminicídio. Até dizem como se fosse um tipo. Não, o tipo é homicídio. Feminicídio é como se fosse ali um apelidozinho para o agravante, que foi contra uma mulher, por ela ser mulher. Então, ali seria um agravante. Mas veja, para classificar, o homem que fizer uma agressão contra uma mulher vai ser classificado com agravante feminicídio. Isso é uma lei, tem que ser julgada, tem que ser proposta e tem que ser julgada para virar lei. Aí o que é que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal quando foi julgar a questão da homofobia, da fala que pudesse estar em prejuízo dos que são homossexuais? É só uma dúvida, a tela está ruim, mas a imagem está boa? Perfeito, perfeito, é só a nossa tela aqui de retorno. Mas então, o que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal? Pela primeira vez, eles agiram como se fosse o legislativo. Decidiram. O Poder Judiciário estava decidindo ali uma nova lei penal, que quem cometer qualquer agressão verbal e tal contra o grupo o LGBTQXYZ vai ser enquadrado como se fosse racismo. Eu não estou nem discutindo o mérito, se deve, se não deve. É evidente que a gente não quer que ninguém agrida ninguém. Não está escrito. Não é previsão. A Constituição não prevê que o Supremo Tribunal Federal esteja habilitado para definir o que é crime e o que não é. E como vai ser punido esse crime. Quem tem que fazer isso? O Poder Legislativo. Agora vejam que interessante, o Poder Legislativo é escolhido por nós. Somos nós que escolhemos os deputados e os senadores. Então, eles nos representam de fato. A gente escolheu aquele perfil de político para estar lá nos representando. Então, por exemplo, a proteção ao nascituro, né? Aquele combate ao aborto que é muito bonito, que o amigo aqui faz muito bem, o pai dele já faz também, todo esse trabalho em defesa da vida. A gente diz, ó, fulano tem um perfil que protege a vida contra o aborto. Eu quero esse fulano como deputado federal. Eu quero esse fulano como senador. Já aquele outro esquerdopata que acha que pode matar e pronto a criança que está no ventre da mãe, esse não me representa. Eu não quero ele lá no Congresso. Aí vem o Supremo Tribunal Federal, faz uma manobra qualquer para tentar voltar uma lei, para tentar criar uma lei que não é atribuição dele. Isso é ativismo. Isso é um ativismo judiciário inadequado. Então, qual é a função do Supremo Tribunal Federal, finalmente? Aperrear Bolsonaro até as próximas eleições? Não. A função do Supremo Tribunal Federal é muito clara. Verificar se algo fere a Constituição ou não. Se algo respeita a Constituição ou não. Então, se um Estado ou um município inventar uma lei que fere a Constituição, quem é que vai avaliar? O Supremo Tribunal Federal vai dizer, isso fere a Constituição, isso não pode ir adiante. Então, essa é a função precípua, principal, primeira, do Supremo Tribunal Federal. Mas o próprio STF anda esquecendo que está escrito lá. Qual é a função dele? Basta ver ter preservado os direitos eleitorais da Dilma quando ela sofreu impeachment. Estava lá previsto na Constituição que não poderia ser preservado os direitos, mas assim foi a base do entendimento lá do Lewandowski, que fez um bate-bola com o Congresso, jogou para o Congresso dizer se ia permanecer ou não e tal, mas ferindo a Constituição. Então, respeitar a Constituição é a paz na rua, é a gente ter tranquilidade, é a gente ter segurança, é a gente viver de uma forma mais tranquila, mais saudável. Por quê? Porque a gente tem um código de conduta a ser respeitado.
primeiro a Constituição e depois as demais leis que estejam em harmonia com a Constituição. Essa é a ideia. Que na realidade você que está nos assistindo, vocês decidam, tá certo? Cada um tem a sua opinião, né? O porquê que o Supremo faz isso, né? A gente está acostumado a ver as mídias aí, a ver imensos lives, cada um colocando a sua posição, onde eles mostram provas e mais provas, né? De o porquê que um faz isso e o outro não faz. Mas na economia, quando isso não acontece, vai interferir em quê? Conta aí pra gente um pouquinho, enquanto a gente volta para ele. O investidor que não queira vir. Bom, Gorete, o nosso irmão Gustavo Holanda explicitou muito bem como o Estado Democrático de Direito é construído na teoria, né? Quando a gente estuda economia, sobretudo nas universidades, a gente estuda a teoria econômica. E quase todos os professores são unânimes em dizer, olha pessoal, mas essas leis econômicas são de difícil aplicabilidade no Brasil. E por que isso acontece? Porque nós vivemos em um país emergente, sim, mas talvez isso não seja o fator primordial que faça com que a política tenha tanto efeito diante das leis, das teorias econômicas. Uma vez que estamos sob a ameaça constante da tomada de poder por um governo claramente apoiador de ditaduras comunistas ao redor do mundo, como é o caso do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que foi descondenado, que foi retirado do presídio, talvez de onde ele nunca tivesse saído, né? Talvez de onde ele nunca tivesse ter deixado. Bom, mas a gente entende, Gorete e Gustavo, que essa instabilidade política interfere diretamente nas variáveis macroeconômicas. Por exemplo, um investidor que tem $1 milhão, vamos colocar aqui uma grande multinacional, e ela está entre 5 ou 6 países para instalar uma unidade produtiva. Ela vai para um país que tenha muito mais segurança jurídica, muito mais estabilidade política e suas instituições muito bem preservadas. O que é que isso quer dizer? A gente escuta tanto instituições preservadas ou instituições aparelhadas. Significa que, independentemente da pessoa que esteja naquela instituição, é a crença de que aquela instituição continuará funcionando e cumprindo o seu dever constitucional, a sua função constitucional. E a gente assistiu, sobretudo nos últimos 2 anos, os direitos individuais sendo completamente arrebentados no Brasil. Pessoas que saíam durante a pandemia, pessoas com crise de ansiedade, iam dar uma volta na praia para poder espairecer um pouco a sua cabeça, sendo presas pelos governadores ao Brasil afora, sendo presas pelos prefeitos. Pessoas que precisam trabalhar durante o dia para comer à noite, não tiveram esse direito respeitado. Como é que um investidor vem para o Brasil, onde ele olha esse tipo de situação e não há qualquer tipo de retaliação aos entes envolvidos nesse tipo de atrocidade? A gente assistiu cenas absolutamente inaceitáveis no Brasil, que não ocorreram em nenhum outro momento da história do nosso país, no regime militar ou nas investidas do comunismo na década de 30, de 40. Isso nunca aconteceu no nosso país. Foi alvo, inclusive, de questionamento e de cobrança do presidente Bolsonaro ao até então ministro, hoje ex-ministro Sérgio Moro, em reunião que deveria ser confidencial, mas não foi, e ótimo que não foi, porque aquilo é uma campanha gratuita ao presidente Jair Messias Bolsonaro, onde as câmeras não deveriam estar expondo para o mundo as falas daquela ocasião, mas foi ao mostrá-las que o Brasil enxergou a honestidade na defesa do presidente para com o povo, suas liberdades, o direito ao trabalho, o direito à propriedade privada, o direito à liberdade. Então, Gustavo trouxe muito bem como deveria funcionar um Estado democrático de direito. Mas hoje no Brasil, assim como na economia, talvez não se aplique na realidade, uma vez que as instituições que deveriam ser exemplo para o cidadão acabam sendo um mau exemplo, acabam sendo uma pedra de tropeço para aquilo que deveria transferir, garantir, assegurar o direito das pessoas no Brasil. Mas a gente sabe que nesses 3 anos de governo de Bolsonaro, 2 anos foi de pandemia, né? Verdade. Então, ele realmente ficou com as mãos amarradas,
Perfeito. Né? Sem olha... poder fazer muita coisa, porque ele falou, não, o Brasil nunca passou por isso. Mas eu estou falando em termos de investidor. Eu acho que nessa época da pandemia, ninguém está investindo em nada, não é isso? Não, existe, veja. Na época da pandemia, tinha alguma empresa também, querendo investir? Também, existe uma máxima dentro do setor econômico, que nós chamamos do setor monetário da economia, que trabalha com títulos, com moeda, opera com taxa de juros, com câmbio, de que é na crise que existe a oportunidade. Talvez tenha sido, talvez não, foi um momento muito trágico para muitas pessoas, mas também foi um momento onde outras pessoas também enxergaram momentos para se investir. Por exemplo, o segmento de hipermercados nunca faturou tanto quanto na pandemia. Por que isso acontece, Vitor? Porque as pessoas deixaram de naturalmente ir para os restaurantes, para os bares, que foram compulsoriamente fechados pelas autoridades estaduais, e passaram a comer mais no supermercado. Então alguns empresários enxergaram a oportunidade de abrir mercados, de abrir hipermercados, supermercados. Temos exemplos aí Brasil afora de supermercados que tiveram 30%, 40% de aumento no seu faturamento mensal, e isso ao longo de toda a pandemia. O mercado de veículos usados, por exemplo, no momento em que se para a indústria de veículos 0 km, naturalmente as pessoas que querem trocar de carro vão buscar veículos usados. A gente viu aí uma grande alta nos preços desse mercado de seminovos e usados. Dispararam os preços, então as pessoas também enxergaram oportunidade nisso. Agora, é claro, o resultado econômico do governo Bolsonaro é incontestável. A gente caiu 4% agora com a pandemia. Se a gente pegar o resultado... Era para ser mais, né? O que eles disseram ia ser... Caímos a 4 e pouco por cento. E quando a gente compara, por exemplo, com o governo Dilma Rousseff, 2015, 2016, a gente vê que a Dilma era a pandemia, porque a Dilma derrubou o Brasil em 4% em 2015 e mais 4% em 2016. O vírus. Era o Dilma vírus naquela época. Então, apesar da pandemia, o Brasil conseguiu ter um resultado diante de outras economias do mundo, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, que caiu 10% de PIB. Nós caímos 4,5%. Então é algo a ser exaltado dentro do governo Jair Messias Bolsonaro, que não entrou nessa onda de fecha tudo, quebra tudo, indiscriminadamente, sem qualquer tipo de estudo, de impacto econômico e social que isso iria gerar no povo brasileiro. E conduziu muito bem essa passagem. Eu digo, as pessoas dizem, mas o Bolsonaro é contra a vacina. Você assiste somente a Globo na sua vida, você não assiste mais nada. Porque se você tomou vacina, foi porque o presidente Jair Messias Bolsonaro comprou a vacina. Porque nenhum governador, nenhum prefeito comprou nenhuma vacina. Entre no seu portal, entre no governo federal, entre no governo estadual, entre onde você quiser. Se hoje você tem uma dose, 2 doses, 3 doses, vai ter 2.000 doses se você quiser, é porque o presidente Jair Messias Bolsonaro comprou a vacina e garantiu para os brasileiros. Então o que é que a gente precisa fazer? Parar de assistir canais do establishment, da mídia tradicional, alguns canais que são comprometidos com dinheiro e não com a verdade. E a verdade precisa ser dita. Antigamente, a gente esperava da imprensa tradicional que eles relatassem um fato e deixasse que o telespectador, o pai de família, a mãe de família, os seus filhos, tirassem uma conclusão. Hoje a gente vê um caminho absolutamente contrário, onde eles expõem uma conclusão e nos escondem os fatos. Então a gente precisa enxergar a realidade à luz dos fatos e não da opinião política. Na minha casa eu basicamente só assisto Panflix. Eu coloco e fico tranquilo que não vai ter nenhum conteúdo assim viciado. Inclusive eu vejo que eles colocam todas as vertentes. Eles colocam desde um crítico as consequências que as vacinas estão tendo, os efeitos colaterais, e colocam também quem diga que você tem que se vacinar. Então coloca as duas vertentes, deixa você escolher. Ele respeita o telespectador e não apresenta apenas uma versão oficial. Eu não sou contra a vacina, eu tomei inúmeras vacinas na minha vida toda, minhas filhas são vacinadas, mas eu me preocupo bastante com o contexto que nós estamos vivendo. Primeiro, pelo desrespeito ao Estado democrático de direito. Por quê? Porque a gente tem a Constituição, no seu artigo 5º, a defesa dos direitos fundamentais. Então você tem ali
elencado um conjunto de direitos da pessoa humana. E esses direitos não estavam sendo respeitados. Aí se usava o argumento de que era em defesa da saúde pública, que você vai ficar trancado dentro de casa. Eu pergunto, se você já foi no hospital público, você acha que se defende a saúde pública? Eu tive um imprevisto com uma pessoa que me ligou. Eu tive uma experiência na minha vida única, muito ruim. Eu me senti na sucursal do inferno. Uma pessoa me ligou há uns 8 anos atrás, não lembro exatamente quanto tempo atrás, uma pessoa da família me ligou e disse: minha namorada teve um AVC, eu estou correndo com ela para o hospital, ela não tem plano de saúde, eu vou levar ela para a restauração. Isso era Réveillon, era dia 31 de dezembro, e eu disse: ó, não vou mais comemorar com a família, vou para aí, vou te ajudar. E a gente passou ali aquela madrugada até o dia seguinte tentando que ela fizesse um exame. A gente foi atrás de uma decisão judicial, do plantão judiciário, para mandar ela fazer aquele exame que era emergencial, para ver a pressão intracraniana, para fazer a intervenção e tentar salvar ela. Ela faleceu uns 2 dias depois, lastimavelmente. Mas a experiência que ficou para mim foi que a emergência do Hospital da Restauração, pelo menos naquela data, era uma sucursal do inferno. Eu tenho pena dos profissionais que trabalham lá, porque a responsabilidade não é do profissional. O profissional com certeza já indicou ali para a administração, para os administradores, o que se faz necessário para funcionar melhor. Mas o nosso dinheiro, o imposto que você paga, retorna em benefício? Não. Então, enquanto eu ver hospitais sucateados, enquanto eu ver hospitais como matadouros, não me venha, governante, dizer que o que você está fazendo é pela saúde pública. Se você realmente está preocupado com a saúde do povo, vá amanhã, de manhã, no hospital público, qualquer um deles, para cuidar do que precisa ser feito. Então, é claro que a gente está preocupado que o vírus não se dissemine, claro que a gente está preocupado em proteger principalmente os mais vulneráveis, os idosos, mas acima de tudo, respeitar o direito da pessoa. Porque quantas pessoas não morreram de fome porque ficaram sem dinheiro? Aquela pessoa que vende alguma coisa de manhã para apurar o dinheiro do almoço, essa pessoa ficou em casa. Eu vi algumas poucas reportagens que falaram isso. Eu vi essas pessoas desesperadas dentro de casa e até eu pude ajudar um pouco nisso, de levar a cesta básica e tal, e atender essas pessoas, porque as pessoas estavam passando necessidade. Mas se faz necessário trancar o cidadão que está saudável dentro de casa, isso tem lógica. Pessoal, tem 1 nonilhão de vírus na face da Terra. Se você acredita que vai conseguir fugir deles, parabéns. Essa é uma missão um tanto difícil. Sabe como se escreve o nonilhão? O tema não é esse, a gente vai voltar para o tema. Mas sabe como se escreve o nonilhão? 30 números zeros. Você bota o número 1, depois você bota 30 números zeros. Isso é a quantidade de vírus que tem na face da Terra. Então não adianta fugir dele, trancar dentro de casa, porque era para achatar a curva, não sei o que. De conversa em conversa, o que aconteceu foi que quebrou a economia. Então, esses caras que estão aí, tanto no executivo quanto no legislativo, que a gente escolhe, a gente vota, e no judiciário, que alguns são escolhidos, né, pelo presidente, pelo governador, esses caras nos representam, esses caras estão defendendo o interesse da população ou estão defendendo o interesse do próprio bolso. Jair Messias Bolsonaro e toda a sua equipe, esse eu tenho certeza que nos defende. Tive hoje o prazer, hoje à tarde, de estar com o nosso ministro Gilson Machado Neto, mando um abraço para ele, e aí você vê o que é uma pessoa trabalhando pela população, você vê o entusiasmo dele ali nas entregas das obras. Ali você tem um perfil de ele é um empresário bem sucedido, ele não precisa, mas ele está se doando ao Brasil. Esse perfil conecta um pouco com a última live que falava do voto consciente. É através do voto consciente que você vai preservar o Brasil como um Estado de direito e não uma ditadura ou uma outra estrutura qualquer que não respeite as leis. Vamos dar uma boa noite aqui para todos que estão assistindo nossa live. Tem o Daniel Menezes Cordeiro, está aqui dando um abraço. Rafael Calabria, mandando um abraço para você, deve ser amigo seu, né? Gabriel Nascimento Pessoa, Leônia, minha cunhada, um abraço para você aí de João Pessoa.
Elisa Perazzo, Elisa, que bom que você está nos assistindo hoje. Deve estar aqui em Recife, né? Aqui são pessoas que trabalharam. Eu posso falar. Pessoal, chegou aqui um bilhete pra gente, que é o seguinte, ó, pessoas que trabalham com som, com imagem, cantores, técnicos de som, locutores, proprietários de som, estão vendendo seu material para sobreviver. Vejam, o cara viveu a vida toda produzindo imagem, tem câmera, tem equipamento, ele está vendendo o equipamento para comer. Como é que ele vai trabalhar depois? Então isso é de uma crueldade muito grande. Ah, mas essa preocupação era para salvar vidas. Será? Será que se o cara, se fosse alertado a ele, atividade física, alimentação correta, não ao sedentarismo, não ao alcoolismo, não ao tabagismo, será que essa orientação não salvaria muito mais vida do que vamos correr e se esconder do vírus? Agora, Vitor, a gente vê muito. Porque a gente está vendo, chegando à conclusão pelas explicações que você deu, que o Vitor falou, que a gente quase em área nenhuma o Estado democrático de direito é respeitado, né? Isso quase em todas as nossas áreas. E aí eu pergunto a você, por que a esquerda fala tanto, esse nome sai mais na boca da esquerda do que quem devia reclamar isso éramos nós da direita, né? Reclamar essa falta, né? Essa falta do cumprimento do Estado Democrático de Direito. Mas a esquerda enche a boca para falar tanto de Estado Democrático de Direito. Por que tu acha que eles reclamam tanto nisso se eles não cumprem? É fachada, sei lá. Vamos lá, Gorete. Para quem é cristão, e é a grande maioria do povo brasileiro, todos conhecem os 10 mandamentos. Isso. A civilização ocidental era lastreada em 3 pilares. Na filosofia grega, no direito romano e no cristianismo, que é a fé cristã, né? Então esses 3 pilares fundamentaram a nossa sociedade como todo o hemisfério ocidental. O socialismo, o comunismo, o totalitarismo, ele tem os seus 10 mandamentos, que é conhecido como Decálogo de Lenin. Quem tiver em casa pode colocar aí no seu Google, no seu smartphone, no seu computador, o que são os 10 mandamentos de Lenin. E lá tem descrito, dentre outras orientações, a xingar as pessoas do que elas são e de acusar do que você faz. Ou seja, um socialista, ele sempre vai lhe xingar de algo que ele é e sempre vai lhe acusar de algo que ele faz, porque dentro da lógica argumentativa ele já lhe põe contra a parede para desmentir uma afirmação. Então, dentro da lógica de debate, ele já sai numa posição de ataque e você de defesa, para você tentar desconstruir o que ele está falando, ao invés de focar na sua fala principal, que seria mostrar a sua verdade, mostrar o seu ponto de vista. E eles falam tanto em Estado democrático de direito, porque depois de Karl Marx, e a gente precisa entrar um pouquinho num ponto de vista histórico, onde existia uma forte luta de classes, ele pregava essa forte luta de classes, os socialistas, os comunistas entenderam que seria uma alternativa menos custosa e mais eficiente se eles invertessem o domínio da sociedade, onde naquela ocasião eles entendiam o seguinte, para deixar mais fácil para quem nos ouve. Primeiro você toma as fábricas, toma as unidades produtivas, toma as fontes de riqueza e depois você comanda a sociedade. A presidência da república, no caso, o parlamento, etc. Porque seria uma revolução armada, utilizaria a força, isso se chama infraestrutura dentro da filosofia. E depois você tomaria a supraestrutura, que é onde estão os formadores de opinião, a mídia, os políticos, os profissionais liberais. E o que é que Gramsci, depois de Karl Marx, entendeu? Olha, o que Karl Marx falou não vai dar certo, os países agora são muito grandes, as populações são imensas, nós precisamos do sistema para destruir o sistema. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nas universidades, vamos entrar na imprensa, vamos entrar na justiça, vamos entrar na política. Quando a gente tiver os formadores de opinião, tiver o poder na mão, tomar a infraestrutura vai ser mais fácil, tomar os meios de produção vai ser mais fácil, as fábricas,
o comércio, os escritórios de prestação de serviço, porque nós teremos o poder que de fato constitui a autoridade do país. E os comunistas modernos entenderam isso. Por que a democracia é o melhor dos campos para o comunismo lutar? Porque a democracia, e como deve ser, tolera todo tipo de pensamento. Então os comunistas se criam nesse meio democrático e depois que eles são tolerados, ele busca calar aqueles que pensam diferente. E a gente não vê algo distinto no Brasil. O que a gente vê no Brasil é uma reprodução clássica da instauração do comunismo em todos os países em que ele teve acesso, em todos os países em que ele foi perfeitamente implantado: Cuba, Venezuela, Bolívia, a antiga União Soviética, a China, a Argentina. E o que a gente precisa ter cuidado, pessoal? Porque eu creio que talvez a gente não deva pregar para quem já é catequizado. Eu acho que aqui é um público realmente conservador. O que a gente precisa, com sangue nos olhos e faca nos dentes, como diz o ditado, é mostrar a verdade para o povo. Mostrar os assaltos que o PT cometeu ao longo de 16 anos. Mostrar as atrocidades que foram praticadas por governadores ao longo desses 2 anos de pandemia. E a gente tem uma chance. Em outubro de 2022, a gente tem uma chance de colocar um governador que pense liberdade de uma forma diferente, que pense o bem-estar de Pernambuco de uma forma diferente. E a gente tem a possibilidade de manter no poder o líder do mundo livre, que é Jair Messias Bolsonaro. Repito, Bolsonaro comprou todas as vacinas que foram aplicadas no Brasil. Bolsonaro deu R$600 para o povo brasileiro, enquanto os governadores tiravam o direito de trabalho da nossa gente. Foi Bolsonaro que deu o auxílio emergencial, que comprou a vacina, que concluiu a transposição do Rio-São Francisco, porque antes do governo do PT, aquilo era utilizado para transpor dinheiro. E não era para transpor dinheiro para o povo do Brasil, não. Era para transpor dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, para Argentina. Transpor dinheiro para Moçambique, para alguns países ali da costa africana. Então o que a gente precisa colocar na cabeça do povo é a verdade, é aquilo que foi construído ao longo desses 3 anos de governo e que boa parte da imprensa tradicional não noticia porque tiveram a sua mamata cortada pelo governo federal. Trabalha, recebe, não trabalha, não recebe. A lei é para todos, não é só para aqueles que não têm condição financeira, talvez, para oferecer alguns tipos de vantagens que a gente não deveria expor aqui nesse programa. Inclusive, eu gostei muito do que você falou, muita coisa de Bolsonaro, que é coisa que a gente gosta de mostrar para vocês, é o que o presidente Bolsonaro fez, está fazendo. Mais de 5.000 obras, não é isso? É verdade. Mais de 5.000 obras. E aí também ele praticamente duplicou a cesta básica, que hoje é o quê? Hoje é Brasil... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Que antes era cesta básica, hoje cesta básica não era... Bolsa Família. Bolsa Família, e hoje é Auxílio Brasil, ele duplicou, né? Perfeito. Agora com o aumento que ele deu, o teto máximo aos professores, sim, né? 33%, R$1.000 de aumento para os professores, e os governadores não estão querendo aplicar. E como é que fica esse Estado democrático de direito que Bolsonaro mandou dar? E os governadores não estão querendo dar? Como é que vai ficar isso? Pois é, antes de entrar nesse ponto específico, eu lembrei, enquanto o colega Vitor Borba falava, eu lembrei que enquanto Bolsonaro está preocupado com o emprego, com a atividade remunerada do cidadão, no governo do Lula, do ladrão de 9 dedos, o que aconteceu? O cara dava dinheiro do BNDES para o grupo JBS comprar matadouros, frigoríficos pequenos de uma cidade. Muitas vezes aquele frigorífico era a principal atividade da cidade, com 1.000 empregos, e fechar. O grupo lá da Friboi comprava aquele frigorífico da cidadezinha no interior com o único objetivo de fechar, que era para diminuir a concorrência, que era para centralizar nele como fornecedor de proteína animal. Então isso é uma desumanidade muito grande. Como é que as pessoas não acordam para essa realidade de que ele se dizia defensor do povo, mas na prática ele gerava desemprego, sofrimento e tal.
Agora tem um detalhe, que a gente tem que estar atento a esse detalhe. Os apaniguados, os chegados, os amiguinhos, os da turma, os do partido, esses arrumavam emprego para si, para o irmão, para o filho, para o primo, para o sobrinho e por aí vai. Então, uma vez uma pessoa estava defendendo a época do Lula e eu criticando e essa pessoa defendendo. Aí ela disse assim: ah, mas nessa época meu primo, meu irmão, meu tio, todos tiveram emprego. Eu digo, mas não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa sim de bons profissionais, mas que sejam escolhidos pela sua competência profissional e não porque é amigo do cara que está lá roubando. Então, pessoal, veja, o pessoal quem for de esquerda vai dizer assim: ah, mas ele foi inocentado. Não. Ele não foi inocentado, não foi retirada a culpa do que aconteceu. Simplesmente cancelaram a investigação que estava sendo feita, o processo que já tinha, o julgamento que já tinha sido confirmado em várias instâncias. Ele foi cancelado porque disseram: foi feito no lugar errado. Não era para ter sido feito lá em Curitiba. Só tem um detalhe, que até essa decisão, 4 vezes foi questionado isso e foi dito: não, fique em Curitiba mesmo, está certo. Então depois de 4 vezes ser confirmado que era para ficar lá em Curitiba mesmo, finalmente agora, próximas eleições, Fachin, né? Acho que foi Fachin, né? Resolve que não, o Fachin, o ministro, não me recordo, resolve que mas acho que foi ele mesmo, resolve que o processo foi feito no lugar errado, então voltamos a estaca zero e algumas coisas já estão prescrevendo, porque ele é idoso, né? Então ele tem a prescrição reduzida pela metade e tal. Então assim, a gente fica preocupado se o Brasil está sendo administrado segundo as leis, porque se ele não estiver sendo administrado segundo as leis, ele está sendo administrado por pequenos pretensos ditadores, porque ele coloca a sua verdade contra a Constituição, contra a legislação, e impõe a sua verdade para o povo brasileiro, como por exemplo aquela fala lá do ministro Toffoli, que disse que o Brasil, eu não lembro exatamente, que o Brasil é presidencialista, mas com um poder moderador, né? Alguém lembra melhor do que eu, que como se o Supremo Tribunal Federal tivesse essa função moderadora. Não tem. Ele é um poder igual ao outro. É a questão dos pesos e contrapesos. Então veja, para que um poder não assuma esse caráter ditatorial, onde ele decide, onde ele aplica a regra e ele faz ser cumprida, o outro poder funciona como um contrapeso, como um freio, né? Então essa política de freios e contrapesos. Mas os 3 poderes teriam que ter a mesma força, e no Brasil não é o que está acontecendo. O judiciário está se arvorando por sobre os outros poderes. Antes que você fale, guarda aí esse assunto que eu falei do professor, como é que fica o Estado Democrático de Direito, desse reajuste que os governadores não estão querendo dar. Que eu quero lembrar a vocês que o movimento Aliança por Pernambuco é um movimento feito por pessoas comuns como eu, como você, como alguns dos aliançados que estão aqui assistindo. Vamos mostrar aí o nosso Pix, tá certo? Dependemos de doações. Esse ano nós vamos trabalhar muito visitando interiores, fazendo faixas, fazendo panfleto, tendo que gastar com gasolina. Está aí embaixo o nosso Pix. Por favor, quem puder, contribui com qualquer importância, vai nos ajudar muito, tá certo? E aqui é um estúdio pago também, né? Esse espaço aqui, eu ia dizendo, esse espaço aqui a gente também paga, e depois eu vou falar dele para vocês, que é um espaço excelente. Eu vou só dar um tempinho e pedir pro Vitor. Tu explicou muito bem, Vitor, mas eu quero que tu faça um fechamento, né? Assim, quando eu falei que a esquerda fala muito, enche a boca de Estado Democrático, aquela Gleice Rosa, parece que é a cara dela, né? Estado Democrático de Direito, né? Então, você explicou, eu quero que você dê um fechamento mais prático, assim. Você já disse que ele faz... Que ele diz isso porque ele diz isso. Mas por que ele usa essa frase? Por que o esquerda usa tanto essa frase? Que a gente não
porque reclama muito, porque o Estado Democrático de Direito, que o Brasil não está cumprindo, né? Eles falam muito nisso. É para dar uma aparência de democracia, não é nada mais do que isso. Para saber, para a gente ficar pensando que eles cumprem, né? Que eles respeitam esse Estado Democrático. Exatamente, de Direito, né? É o decálogo de Lênin, como eu falei, são os 10 mandamentos de Lênin. Lênin é um dos pioneiros dentro da doutrina socialista, comunista, marxista, que permeia as principais ditaduras ao redor do mundo. Então, seguindo a cartilha comunista, eles o fazem para dar uma aparência daquilo que eles não são, para gerar nas pessoas um sentimento de que eles lutam por um mundo livre, quando na verdade eles são a favor do aumento de impostos, que retira a liberdade econômica das pessoas. Eles são a favor de um Estado muito maior do que é atualmente. O que um Estado maior significa? Mais gente para o Estado pagar, mais recurso que o Estado precisa e menos recurso dentro da iniciativa privada, porque todo o dinheiro que é gasto dentro da máquina do Estado, ele vem de algum lugar. Que lugar é esse? Do bolso do contribuinte, do bolso do cidadão, do seu bolso, através dos tributos, sejam eles impostos, sejam eles as taxas, as contribuições, enfim. Então, esse recurso, quanto maior o Estado fica, mais dinheiro ele precisa e menos dinheiro tem no bolso do cidadão comum. Então é isso que o comunismo defende: mais impostos, mais gasto do governo, uma máquina mais inchada. E isso acaba promovendo circunstâncias propícias para atos de corrupção. Porque veja o exemplo da Petrobras, uma empresa bilionária que foi assaltada pelo Partido dos Trabalhadores, que, diga-se de passagem, no início o PT tinha um discurso muito parecido com o que a gente vê de partidos livres hoje em dia, de partidos que defendem a liberdade, só que se perderam no meio do caminho. Conheço muita gente que votou no Lula acreditando na palavra do Lula, mas quando o Lula chegou lá, veio o mensalão, veio o petrolão, veio N escândalos, aí o pessoal diz: ah, mas quando o Lula era presidente aprovava tudo. Claro, comprava a maior parte do Congresso, então ele aprovava até dizer que o sol não era mais quente, agora vamos botar na Constituição que o sol é gelado. Aí todo mundo aprovava rindo porque estava recebendo. Então, comprava a maior parte deixa eu falar uma maneira mais simples ainda. Comprava a maior parte do Congresso. Isso significa o quê? Que quando ele queria que um projeto fosse aprovado, né, ele ia por trás e oferecia dinheiro para cada deputado, é isso? Isso foi investigado no mensalão, né? O mensalão investigou justamente. A investigação do mensalão. Então ele dava o quê? 50 mil a cada deputado, por aí assim, né? Os valores precisos eu não sei informar, eu digo assim, vai de acordo da investigação, vai de acordo com... Tá lá, foi um bocado. Vai até mais, né? Então, gente, a nossa oportunidade de trocar esse pessoal está chegando. Agora em outubro, a gente precisa... Talvez a única. A única, é verdade. A última, né? A última é a última. Se a gente não trocar agora, o negócio, o bicho vai pegar. Agora fala desse Estado Democrático de Direito. Como é que vai ficar o aumento dos professores que os governadores não estão querendo dar? Bom, vamos Bolsonaro lá. mandou e o pessoal não está, como sempre é isso. Ele manda e o pessoal vai... E tem como esse negócio de vetar? A gente estudou na faculdade que a lei maior é a Constituição. E que o presidente manda na nação, a nação é a federação, claro, os governos... O governo estadual e o prefeito, o governo municipal vai ter sua autonomia, mas sempre cumprindo aquilo que vem do governo federal. Aí veio o Supremo Tribunal Federal nessa fraudemia, né? Porque o vírus existe, mas a forma de lidar com o problema é que foi muito atabalhoada, deu muito lucro aos fabricantes de vacina, deu muito lucro aos que tem a chave do cofre na mão e puderam comprar sem licitação, mas não foi, na minha humilde opinião, não foi a melhor forma de resolver. Mas aí o que é que o Supremo faz? Dá autonomia para o governador fazer o que quer, descumprir o governo federal. Dá autonomia para o prefeito fazer o que quer, descumprindo as esferas acima dele. Então, mais uma vez, a gente está diante desse dilema. O governo federal deu a orientação do aumento de 33% aos professores. E o governo estadual vai cumprir, o municipal vai cumprir.
Vamos lá, dinheiro no caixa tem. Agora, qual é a prioridade para esses governantes? Mas aí agora eu lembro a fala do Vitor Borba, que dizia que eles alegam uma coisa, eles criticam no outro aquilo que eles fazem. Então, eles dizem defender o trabalhador, né? Mas é uma narrativa, que agora chegou a hora de defender o trabalhador. Então, pega a verba e os estados estão com caixa recheado. Pegue esse dinheiro que está no caixa e destine realmente para o trabalhador. Tem coisa mais preciosa do que um professor. O professor tem um país, eu não lembro exatamente qual país oriental, que o professor é o único que não precisa se curvar ao Japão, né? Ao imperador, porque é uma profissão tão bonita, né? Eu sou filho de professora de escola pública, sou filho de professor, médico, professor na universidade, né? Sou irmão de professores e entendo que essa profissão é linda, é transformadora. Sem a educação, a gente não tem civilização. Então, eu tenho certeza, eu não estudei os números, talvez o colega economista aqui saiba dizer com mais domínio da situação do que eu, mas eu tenho certeza que os caixas estaduais e municipais, se eles inverterem as prioridades deles, conseguem pagar esse aumento. Eu vou dizer um detalhe que se conecta. Eu fui abastecer e vi uma pessoa que abasteceu ao meu lado R$331. Eu tive a curiosidade, me mostra a nota fiscal aqui. Daqueles R$331, 90 e pouco era imposto estadual. Então, se um carro que completa o tanque e deixa R$330 no posto, 90 e pouco vai para o governo estadual, multiplica isso pelos inúmeros veículos que estão abastecendo aí. Pensa essa cifra que chega para o governo estadual. Vai me dizer que não tem dinheiro para dar o aumento do professor? Tem sim. É uma questão de escolha e de vontade. Você quer falar em relação economicamente? Se você acha que vai ser, os governadores vão dar vão respeitar esse reajuste ou não vão respeitar? Que eles já estão dizendo que não vão respeitar, né? Mas aí como é que vai ficar? Você acha que o STF vai aprovar isso aí, deles não? Assim, a gente vê de fato um presidente preocupado com a saúde do povo comprando as vacinas, a gente vê um presidente preocupado com o nível de salário dos professores, dando um reajuste de 33%. A gente vê que o presidente se preocupa com a liberdade do povo. Agora, o contraponto, nós precisamos observar muito bem. Imagine se fosse um determinado candidato dando 33% de aumento aos professores. Ele seria o pai da educação, né? O Brasil, pátria amada, pátria educadora. Por muitos anos a gente viu essa fake news, onde o Brasil atingiu os piores índices de desempenho escolar da América Latina. Eu não estou falando nem do mundo, mas da América Latina. Ficamos nas últimas posições dos exames realizados por nossos estudantes da rede básica, do ensino médio. Então, agora, quando o presidente dá um aumento de 33%, eu queria ver se algum professor de esquerda vai rejeitar o aumento que o presidente deu, né? E pela primeira vez a gente vê os governadores se recusando a dar um aumento aos professores. Claro, a nível estadual, dentro de suas assembleias legislativas, infelizmente muitos governadores mandam e desmandam, aprovam o que querem, não aprovam o que não querem, e fica por isso mesmo. Mas uma normativa do presidente da República, uma decisão federal dizendo que os professores hoje no Brasil recebem pouco e, portanto, merecem no mínimo um reajuste de 33% do piso. Ninguém está falando do teto, é do piso. Alguns governadores se queixam: como é que a gente vai pagar isso? É fácil, é só você não roubar que você paga isso, é só você não desviar que você paga isso, é só você não estar mais preocupado em colocar cargo comissionado dentro da prefeitura ou dentro do governo do estado para empregar militantes, para empregar os seus eleitores, que os professores passam a receber mais. É simples. Agora, a boa vontade é que falta a muitos governadores Brasil afora.
já são... Tá faltando 6 minutos para terminar, no instante passa uma hora, né? Passa. Aí eu vou perguntar aqui uma coisa a você, tá certo? Vou perguntar uma coisa aqui a você, tá certo? Você, o que é que você acha de deputados federais, estaduais, que não aprovaram o voto impresso, para poder ser que não foi aprovado o voto impresso auditado? O que é que você acha? Por que será que alguns deputados não aprovaram isso? Veja bem, Gorete, foi uma votação realizada no Congresso Nacional, que participaram claramente os deputados federais, os deputados estaduais não tiveram esse tipo de incumbência, de responsabilidade, é uma pauta nacional. Então a gente fica com o pé atrás, né, no mínimo. Por que não ter transparência nas eleições? Por que não querem que haja uma contagem física dos votos apenas para validação? Ninguém quer substituir a urna por papel. A gente quer um comprovante. Se a gente vai no restaurante e compra um galeto, a gente pede o comprovante do cartão de crédito, a gente pede, quando vai no posto, uma nota fiscal, uma tinta que a gente compra no armazém. Tem comprovante para tudo. Até quando você compra um ingresso no cinema, você tem seu comprovante, você tem sua entrada de que comprou para poder entrar. E do voto, que é absolutamente mais importante do que todos esses exemplos citados anteriormente, a gente não tem uma comprovação, a gente não tem um papel, e não é para o eleitor levar para casa não, o papel fica dentro da urna e é inviolável. Em caso de conferência de votos, haver essa revisão, essa constatação do resultado que a urna cuspiu. Então é absolutamente incompreensível esse tipo de votação de alguns deputados, que só mostra que alguns deles têm medo de terem as urnas auditadas, têm medo de terem o resultado das eleições verificadas, né? Será que eles perderiam as eleições se fossem auditadas, hein? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que a gente nunca vai saber. Então, a verdade é essa. Então, por conta disso, aqui no meu programa tem um Momento Berlinda, né? Por isso que o nome do programa é Berlinda, onde a gente traz algumas personalidades da política para a gente colocar na Berlinda, né? Então eu não vou nem pedir para vocês dizerem o porquê que eles estão na Berlinda. Eu vou dizer novamente, eu citei na semana passada o nome desses deputados e não disse o porquê que eles estavam na Berlinda. Eles estão na Berlinda, esses deputados federais, são muitas vagas para serem substituídas, viu? Eles estão na Berlinda porque eles votaram contra o voto impresso auditável. Na hora de votar a favor, daqui de Pernambuco, esses deputados, eu vou dizer em ordem alfabética para ficar mais fácil para vocês. Eu vou citar todo o programa, o nome desses deputados, que é para a gente trocar todos eles na próxima eleição. Letra A, tem o André de Paula, tá certo? Ele votou contra o voto impresso auditado. Todos esses que eu vou dizer. Letra C, Carlos Veras, tudo deputado federal, votou contra o voto auditável. Daniel Coelho também votou contra o voto auditável. Danilo Cabral, CD. Eduardo da Fonte também votou contra o voto auditável. Fernando Monteiro votou contra o voto auditável. Felipe Carreiras também votou contra. Daí nós vamos ter o Milton Coelho, Sebastião Oliveira, Túlio Gadelha, Silvio Costa Filho, Raul Henry. Gente, todos esses deputados nós temos que tirá-los. Não merecem ser reeleitos. Prestem atenção, se liguem. O Movimento Aliança por Pernambuco está aqui justamente para mostrar a vocês aqueles deputados que não merecem ser reeleitos. Futuramente nós estaremos distribuindo na cidade de Recife, né, quiçá no interior também, panfletos onde vão estar escritos aqueles partidos de esquerda que mais prejudicam o Brasil, né? Porque tem muitos, não vou dizer que tem gente boa em determinados partidos, tem muita gente que não presta, mas também tem gente que faz, né? Mas tem aqueles partidos especificamente que não tem ninguém que preste, né? Como o PT, como o PSOL,
PSOL, PSOL é um. PSTU é outro, né? PSOL é um. Isso, PCdoB ou PSOL. Então, a gente vai distribuir esses panfletos para vocês guardarem junto do título de eleitor e você prestar atenção. Esses números, quando tiver na frente do candidato determinados números, não votem. Isso para aqueles que não querem procurar se informar, ler, procurar saber, porque muita gente não quer ter esse trabalho. Então a gente vai dar mastigadinho para vocês pelo panfleto. Estaremos nas cidades, nas paradas de ônibus, entregando a vocês, para vocês ficarem sabendo quais são os partidos que mais prejudicam o Brasil, que não deixam o Brasil crescer. E o voto impresso é muito importante, porque ele é a garantia que a gente está escolhendo o nosso representante, e esse representante vai preservar o Estado de Direito. Então começa no voto. Vá, se conecta com a última live, né? Vá e faça um voto consciente. E vamos exigir a auditoria do escrutínio, da apuração dos votos. Você quer considerações finais? Não, peço ao povo que compartilhe essa ideia, né? Que realmente o ano de 2022 vai ser um ano muito mais difícil do que foi 2018. Que a gente precisa do empenho da população de bem, que a gente precisa mais do que nunca mudar o governo em outubro, vão que as votar, pessoas se direcionem às urnas para votar a favor da liberdade. Tem muita gente não querendo votar, dizendo que vai votar em branco, nulo, que não vai votar, revoltado. Para deixar claro, quem vota no PT vai para a urna. Se você não for, você vai estar votando no PT. Então é uma decisão que você vai ter que tomar. Se você quer um governo que financia ditadura em Cuba, ditadura sanguinária na Venezuela, ditadura na África, ditadura na Bolívia. Se você quer isso para o Brasil, se você quer isso para os seus filhos, não vá votar, né? Ou vote em branco, porque quem vota no PT vai para a urna. Então, se a gente não conseguir colocar o nosso povo na urna, infelizmente o Brasil vai viver tempos muito sombrios. Pessoal, foi dito aqui que a gente tem a última oportunidade, né? Por quê? Porque os governos desonestos, eles foram punidos e eles viram que se eles deixarem essas estruturas continuarem existindo, a estrutura que investiga, que pune, que manda para a cadeia o corrupto de esquerda, se essas estruturas continuarem existindo, eles podem voltar a ser presos novamente. Então, se essa turma volta ao poder, a primeira providência vai ser destruir essa estrutura que investiga e que pune o corrupto de esquerda. Então se preocupem muito com isso. Quem tem filho, quem tem descendente, quem tem família e quem não vai morar no exterior, quem vai continuar morando aqui como nós. Verdade. Então se você não quer sofrer com um país que seja governado por uma cleptocracia, se você não vai se juntar com eles para roubar junto, então esteja muito consciente na hora do voto, escolha um governador que mereça seu voto, um deputado estadual, um deputado federal, um senador que mereça seu voto. Então a gente vai ter uma oportunidade muito séria. A gente tem que reeleger o Jair Messias Bolsonaro, não é porque ele é bonito, não. É porque ele tem feito um governo honesto e na próxima eleição, após a próxima eleição, reeleito, ele vai escolher 2 membros para o Supremo Tribunal Federal. Olha então, a responsabilidade. A gente vai ter a continuidade desse governo. Então, assim, eu estou muito entusiasmado, eu tenho certeza que nós contamos com 70% a 80% da população. Eu acho engraçado o Data Toalha. Botaram 300 toalhas de Bolsonaro para vender no interiorzinho aí, vendeu tudinho. Botaram outras tantas toalhas do Lula para vender, não vendeu nenhuma. E dizem que as 3 poucas que foram vender, foi vendido fiado e o cabo não pagou ainda. Então é isso, o Data Toalha está aí para mostrar que até aquele povo mais sofrido, até aquele povo que não tinha tanto acesso à informação, agora com o celular está tendo acesso à informação e está podendo escolher melhor. Então seu voto vai mudar o Brasil para as próximas décadas. Voto consciente. E a gente está vendo que a internet, Bolsonaro já distribuiu em tantos lugares do interior do Brasil que o Bolsonaro distribuiu. Muito mais pessoas vão ficar informadas. Deixa eu falar, bota o Pix aqui, Alex, por favor.
Vou deixar o Pix aí mais uma vez, que a gente já está encerrando, o tempo terminou. Vou deixar só o recado de Onilda. Onilda dizendo, esclarecedor essa live, parabéns. Temos um presidente que respeita o Estado Democrático de Direito. Temos que reeleger esse presidente. Ele terá que consolidar tudo que está realizando e ainda mais. Né? Isso é o que o presidente disse, que trabalha nas 4 linhas, né? Isso que é justamente o Estado Democrático de Direito, que ele não quer sair nem para um lado nem para o outro. Aproveitar e mandar um abraço para a querida amiga Onilda e para todas as outras amigas do Aliança, amiga e amigos do movimento Aliança. Se você não já segue nas redes sociais, passe a seguir, porque vale a pena. É uma união de lideranças daqui de Pernambuco, bolsonaristas. E uma união desprovida de interesse partidário. A ideia é renovar a política com bons nomes, independente de partido A, partido B, partido C. Aqui não entra dinheiro de grupos políticos. Então isso é muito bonito e muito importante. Está ajudando a mudar Pernambuco. Se vocês vão se lembrar, tá fazendo história, o movimento Aliança. Congrega vários movimentos diferentes nesse trabalho pró-Bolsonaro. Ok, então, gente, muito obrigada, boa noite. Deixa o like de vocês, segue a gente no Instagram, no Facebook. Compartilha, não esquece, tá certo? Segue a gente. E você que está precisando fazer alguma live, algum trabalho, procura aqui o Estúdio Live do Alex, Estúdio Live Alex, tá certo? Ele aluga esse espaço aqui para você fazer o seu trabalho, tá certo? O telefone é o 98690-9641. Boa noite para vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço ao Vitor, foi um prazer lhe conhecer, Vitor. Prazer, meu. Muito obrigada e obrigada também, Gustavo. Boa noite a todos vocês. Boa noite.